Olá, seja muito bem-vindo. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. É muito bom ter você aqui conosco e juntos podermos adorar ao nosso Deus, podemos louvar ao nosso Deus. É sempre alegria, é sempre um motivo de contentamento, é sempre um motivo de alegria poder adorar a Deus. Mesmo com toda a dificuldade, Deus ainda assim nos proporciona esse momento de adoração a Ele. Por isso, eu te convido a realmente prestar um culto a Deus, a adorá-lo. Deixe de lado os problemas, deixe com Deus os seus problemas. E você, nestes instantes que agora nós teremos, que você coloque a sua mente, o seu coração diante de Deus, que você possa o adorar, que você possa louvá-lo através dos cânticos, que você possa orar conosco, que você possa ouvir a palavra do Senhor e assim prestar este culto ao nosso Deus. E que você também possa convidar outras pessoas. Ainda dá tempo. Mande uma mensagem para alguém ou quando acabar este culto, mande o link deste culto para uma outra pessoa, para que ela também possa adorar a Deus, para que ela possa ouvir a palavra do nosso Deus. Fique conosco e vamos juntos adorar ao nosso Deus neste dia, neste momento, aonde você estiver, você tem essa oportunidade de adorar a Deus. E iniciando o nosso culto, nós teremos agora a oração da nossa irmã Rosalva. Ela estará orando em adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um culto, Senhor, que nós te prestamos, ó Pai. Te agradecemos porque tu nos deste vida e saúde para fazermos esse culto, ó Pai. Nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, Senhor, porque tu és um Deus misericordioso e bom, um Deus que nos livra, nos guarda, estás sempre conosco, Senhor. O Teu Espírito Santo tem nos consolado nesses momentos difíceis, ó Pai, e nós temos levado essa vida com nossos amigos, os nossos irmãos distantes, mas estamos em comunhão contigo, ó Pai. Queremos te pedir, Senhor, que continues nos abençoando a Tua igreja, Senhor. Que logo possamos estar com os irmãos presentes, reunidos, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Que possamos estar te louvando e bendizendo o Teu nome, querido Pai. Te agradecemos por tudo, em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Agora nós teremos a leitura bíblica do Salmo de número 111, que será feito pela Letícia. Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. Boa noite, igreja. Vamos ler Salmo 111. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembléia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procurados por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra e sua justiça permanece para sempre. Faz lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Agora teremos a participação das nossas crianças, que é sempre uma participação tão gostosa de ver, elas ali pequenas, mas com esse desejo de louvar a Deus, de cantar um cântico a Ele. Vamos juntos com as nossas crianças louvar ao nosso Deus. Essa história de uma mulher
Agora, a nossa querida irmã Marta estará orando ao nosso Deus, ela fará uma oração de intercessão e súplicas. E nesse momento, você também em oração, coloque os seus pedidos diante de Deus, suplicando, intercedendo, de repente não só por você, mas por algum conhecido, por alguém que você lembre que esteja necessitando da ajuda do nosso Deus. Vamos todos juntos, em unidade, orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor, de vida que nos concede, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de estar falando contigo, Senhor, para te pedir, Senhor, a tua orientação, ó Pai, pedir as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor, sobre meu lar, que teu Deus venha nos proteger, Senhor, de todo mal, de todo perigo, ó Deus. E te pedimos também, Senhor, que tu venha estar, Senhor, com todas as famílias, ó Pai, da nossa igreja, os nossos irmãos, ó Pai, que teu Deus possa estar com cada um, Senhor, nesta hora, abençoando, cuidando, Senhor, protegendo, Senhor, e dando, Senhor, sabedoria para cada um crescimento maior também da tua palavra, Senhor. Neste momento, ó Pai, eu te peço, ó Deus, que tu venha estar com o nosso país, ó Deus, que tu, ó Deus, vem com providência, ó Deus, para curar, Senhor, essa pandemia, para que nós possamos também, Senhor, ter a liberdade de ir e vir, Senhor, que tu, ó Deus, possa dar, Senhor, orientação, ó Pai, para as pessoas que estão pesquisando esta vacina, ó Pai, que possa conseguir, ó Pai, para melhorar, Senhor, a nossa situação, ó Deus. Que tu, ó Deus, possa estar abençoando também, Senhor, os hospitais, todos os enfermos, ó Deus, que se encontram ali, ó Pai, que tu possa ir com teu poder, ó Deus, e possa estar trabalhando nessas vidas, ó Pai, cuidando, Senhor. Que esteja com os médicos, ó Deus, com os enfermeiros, com todos os funcionários ali dos hospitais, ó Deus, para que eles possam, Senhor, dar o melhor de si, ó Deus, e que nós também pedimos, ó Pai, a tua proteção para cada um deles, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, abençoando, cuidando, Senhor, também os nossos irmãos que pedem as nossas orações, ó Deus, que tu, ó Deus, vai de encontro com cada um, Senhor, tu sabes a necessidade de cada um, ó Pai. Esteja, Deus, com as nossas vidas, ó Deus, que nós possamos nos fortalecer a cada dia na tua presença, ó Pai. Esteja, ó Deus, abençoando o pastor também, Senhor, que cada final de semana está preparando, Senhor, o culto, Senhor, que esse culto, ó Deus, que é oferecido a Ti, ó Pai, possa alcançar vidas para Ti, Senhor, e que nós possamos estar envolvidos contigo, Senhor, apesar de estarmos distantes um do outro, ó Pai, mas nós possamos estar unidos na Tua palavra, Senhor. Ó Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, ó Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e agradeço. Amém. Certos de que Deus ouve a nossa oração, vamos agora prestar-lhe louvor através dos cânticos. Nós te convidamos a, nesse momento, a cantar conosco, a entoar louvores ao nosso Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito
casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto quiser prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. E agora, nos preparando para a mensagem, teremos uma oração por iluminação que será feita pela nossa querida irmã Neuza. Em seguida, teremos a palavra do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado, Deus Santo, pela oportunidade que temos, Deus amado, de estarmos te prestando esse culto, Deus. Agora, no momento que estaremos ouvindo a Tua palavra, Deus Santo,
Nós queremos te suplicar, Pai querido, que o Senhor venha tocar os nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra, Pai Santo, que é tão santa, tão oportuna, Pai, possa cair em solo fértil, Deus. Te pedimos de uma forma muito especial, Pai querido, por cada um que estará ouvindo, Deus, e principalmente, Deus amado, pelo Teu servo pastor, que estará explanando ela, Pai. Que o Senhor possa tomá-lo em Tuas mãos, Senhor, iluminá-lo, Pai Santo, para que seja, Deus querido, uma palavra abençoada para os nossos corações, Deus. Que o Senhor possa, Deus amado, estar cuidando de cada um de nós, Senhor. Que tenhamos uma vida santa, Pai, que através da Tua palavra, Deus, através do conhecimento, através da nossa obediência a ela, Pai, nós sejamos pessoas melhores, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nesse período de dificuldade que nós estamos enfrentando, como é que tem sido o relacionamento com os seus, com a sua casa? O quanto que você tem valorizado a sua família, ou sendo mais preciso, os de sua casa, a sua família? Como é que tem sido nestes últimos tempos de dificuldade? Como é que tem dado isso dentro de sua casa? E se de repente nós estendermos um pouco mais, como é que tem sido isso até hoje? Essa valorização, esse olhar, mesmo nessa pandemia onde temos ficado mais tempo juntos, você tem de fato os percebido e os valorizado? Você tem notado as pessoas de sua casa, de sua família, além de suas falhas, ou além daquilo que você apenas convive ou que você simplesmente pouco percebe? Você já parou para enxergar suas qualidades, suas virtudes, seus ideais, sua forma de olhar as coisas? Você já parou para ver isso dentro da sua casa? Isso vale tanto para pai, para mãe, para filho, para filha, para os irmãos. Nós temos que sempre nos preocupar com a nossa família. E eu te convido agora a parar um pouco e meditar sobre isso, a pensar exatamente, a ter esse olhar mais preciso e refletir como é que está a sua família, como é que andam os relacionamentos internos, a amizade, o companheirismo, o abraço, a mão estendida, a valorização de cada membro da família e principalmente o cuidado e o amor. Como é que está sendo isso? Estes elementos, vamos chamá-los assim, eles precisam fazer parte de toda e qualquer família, eles precisam ser constantes em nossas famílias. Por mais conflitos que possam existir, por mais diferenças de pensamentos, de ideias, nós não podemos perder esses elementos, porque dificuldades elas vêm, mas elas também vão. Mas se nós tivermos esses elementos e principalmente o amor, isso nos ajudará a superar toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer adversidade que ocorrem e ocorrerão dentro de nossas famílias. Por isso, eu te convido, vamos ler a palavra do Senhor e de repente, mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de agir, a nossa fala, o quanto que temos valorizado as pessoas de dentro de nossa casa, qual a importância que nós temos dado a cada um deles. Vamos então ler a palavra do Senhor. Pode acompanhar comigo a leitura, ou se você quiser ler também da sua própria Bíblia, 1 Samuel, no capítulo de número 16, dos versos de 1 a 13. 1 Samuel 16, de 1 a 13, que diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer.
e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não o escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Palavras do Senhor, graças a Deus pela leitura de sua palavra. Nós podemos perceber aqui que o rei Saul, portanto, foi escolhido pelo povo, foi o primeiro rei de Israel. E o rei Saul era alto, de boa aparência e humilde, e iniciou seu reinado com uma grande vitória sobre um outro povo, o que tirou qualquer dúvida a respeito da nova monarquia. Nesse momento, Israel não tinha ainda os seus reis. O povo quer um rei, assim como os outros povos tinham. Então eles escolhem a Saul para que este fosse o seu rei, para que ele assim os governasse. Entretanto, o profeta Samuel adverte tanto o povo quanto o rei que eles não deveriam esquecer de Deus. Entretanto, com o passar do tempo, os sucessos do rei Saul o deixaram assim envaidecido e sua humildade foi trocada pela soberba. Sentindo ele que era importante, começou ele mesmo a oferecer sacrifícios, algo que era a função exclusiva dos sacerdotes. A sua função ali como rei, a sua vitória, o seu poderio crescendo, tudo aquilo foi tomando, digamos, a sua cabeça. E aquilo o deixou então cheio de vaidades. Aquilo que o quanto ele era humilde antes, agora a vaidade o toma conta. Isso o faz se esquecer do Senhor. Quase que a sua palavra então tinha mais valor do que a palavra de Deus. As suas decisões começaram para ele, para Saul, a ter mais valor do que as decisões e a vontade do próprio Deus. E no capítulo anterior ao que lemos, Saul já desobedece a Deus, não cumprindo com a ordem que lhe foi dada, preferindo ali atender aos desejos do povo e não à ordem de Deus. E por causa disso, ele teve que ouvir a sentença ameaçadora de Samuel, que lhe disse assim: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Deus rejeitou a Saul por não ouvir e não obedecer a sua palavra, e assim ele sofreu duras consequências. Ali já Saul mostra a sua fragilidade na sua liderança, até mesmo as condições de não ouvir a palavra, de não ser um homem obediente a Deus. E dessa forma, Deus manda o profeta Samuel ir até Belém, até a casa de Jessé, porque Deus
colocaria então o seu escolhido sobre o reinado de Israel. Ali Deus indicaria o rei que substituiria Saul, este Saul, que havia, como eu disse, sido escolhido como rei de acordo com as intenções do povo e se tornou rei a pedido do povo. Este rei Saul que desobedece a Deus e sofre duras consequências. Samuel obedece a palavra e a ordem de Deus e chega até a cidade de Belém e convida a família de Jessé para um sacrifício a Deus. E quando eles estão se preparando para o sacrifício, nós podemos perceber como Deus vai agindo, como Deus vai falando e vai também ensinando, inclusive ao profeta Samuel, como é que Deus olha o ser humano. Quando chegaram, Samuel viu um dos filhos de Jessé, Eliabe, e disse para si mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a aparência nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus, ele olha muito além daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós enxergamos. Deus sabe o que passa na nossa mente, Deus sabe tudo o que está em nosso coração, aquilo que pensamos, aquilo que nós agimos. Conforme nós estamos assim cuidando e agindo, interagindo no nosso meio com o outro. Aqui nós podemos ver a diferença do olhar de Deus e do olhar humano. Nós somos muitas vezes convencidos com o que a pessoa apresenta externamente, sob sua aparência, de repente sobre a sua fala. E isso é muito perigoso, porque muitos enganam e se escondem exatamente através da aparência. E da mesma forma que outros são desprezados pela aparência e até mesmo pelo jeito de ser. Pessoas que são deixadas de lado, não são muito valorizados. Por isso que nós temos que nos atentar com o nosso olhar. Como é que nós olhamos para o outro e até mesmo como é que nós julgamos o outro. Será que nós julgamos pela aparência, pela fala? Nós estamos aí chegando próximo de uma eleição. Isso é um exemplo gigantesco. Todos ali são bons moços, boas moças, honestos, que querem o bem do povo. Infelizmente, depois das eleições, nós podemos ver o que realmente está dentro do coração de uma grande maioria, infelizmente. Pessoas que, ao deterem o poder, se mostram quanto corruptas e egoístas elas são, pensando apenas em si mesmo e não cumprindo com o seu dever de cuidar, de governar em favor do povo. Então isso podemos perceber. Olhem agora nas propagandas eleitorais, quão bonito essas pessoas falam, como elas andam no meio dos menos favorecidos, mas o coração revela muito quem elas verdadeiramente são. Por isso que Deus olha o coração e não olha a parte externa. Por isso que nós temos que realmente perceber como é que nós estamos agindo, e eu trago isso para dentro de nossa casa. Como é que estamos agindo dentro de nossa casa? Como é que está o nosso olhar, a nossa valorização com as pessoas de dentro de nossa casa? Por isso que Deus age de forma diferente. Ele olha o coração. E aí não tem como ninguém enganar a Deus ou tentar esconder qualquer coisa dele, porque Deus é justo e correto em tudo o que ele faz, em tudo como é que Deus age. É interessante quando olhamos para o texto e vemos como a crítica é aqui apresentada, da maneira de como as decisões são feitas a partir do ponto de vista humano. Basta olharmos para a escolha do povo. O povo queria um rei e escolheu Saul pela sua forma, de repente, de falar, pela sua aparência, pelas suas atitudes ali, e o povo escolhe Saul, alguém que depois iria desobedecer, colocando até mesmo o povo em perigo. Por isso que nós temos que agir conforme Deus, ouvindo a sua palavra sempre, porque Deus não erra, Deus é justo em suas escolhas. Ali,
e até mesmo nós, o que a grande maioria das pessoas esperariam é que, após Saul, viesse um rei extremamente forte, alto, poderoso, um rei que impressionasse os olhos. E Samuel, mesmo com toda a sua experiência, sendo um profeta de Deus, mesmo vendo tudo que já havia ocorrido na vida do rei Saul, ele também está influenciado pelo critério humano. E quando ele olha Eliabe, ele imagina ali que ele seria o escolhido por causa de sua aparência, sem nem mesmo ter ouvido ou convivido com Eliabe. A aparência muitas vezes engana, porque aquela aparência atenderia às características e padrões humanos, mas Samuel ouve de Deus que não era aquele. Deus age de forma diferente. E assim Jessé vai chamando cada um de seus filhos e Deus não escolhia nenhum. Jessé chamou 7 dos seus filhos e Deus não escolheu nenhum destes. E nessa hora Samuel pergunta a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Samuel também ali não está entendendo. Deus não escolheu nenhum ainda. Olha só que coisa impressionante. Nem o próprio pai Jessé havia incluído seu filho mais novo, ali o caçula, aqui nessa lista de possíveis pretendentes. Está certo de que Jessé não sabia exatamente todos os detalhes ou o motivo da visita ali de Samuel na sua família. Jessé não saberia o que estava por trás daquela visita, qual que era a vontade, o desejo ali de Samuel. Mas o mais impressionante disso tudo é que ao trazer os filhos ao grande líder Samuel, Jessé não tem os mesmos parâmetros que Deus tem. Então, quando ele diz que o caçula está lá fora cuidando das ovelhas, Samuel diz ali que eles não se sentariam para comer enquanto não chegasse. E assim, Jessé manda chamar a Davi. Percebe que Jessé não inclui o seu filho para receber a visita de Samuel. Ele deixa ali Davi ali fora cuidando e apacentando as ovelhas. Ele não faz com que Davi participasse e recebesse o grande profeta Samuel. E então, chegou um moço ruivo, de belos olhos, de boa aparência, o jovem Davi. Se pôs na presença de Samuel, e então Deus disse a Samuel: é este a quem eu escolhi, levante e unge a este jovem rapaz. Assim Samuel ungiu a Davi na presença de seus irmãos e pai, e naquele momento o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Nós podemos ver que Deus rejeita a Saul e que ele não é o rei que Deus tem em mente. Ele não é compatível com as coisas de Deus. Suas escolhas não são conforme a vontade de Deus. E Davi é o escolhido de Deus, mesmo que a sua família não possa enxergar nele aquilo que Deus está vendo. Saul, nós podemos perceber, conforme eu te convido a continuar lendo o livro de Samuel, ele vai perder espaço e Davi vai crescer. Aqui no primeiro livro de Samuel, Samuel tem 2 livros, e já no segundo livro de Samuel, ele se torna o poderoso rei de Judá. Diante dessa história, nós podemos parar e refletir a questão da família. E aqui, mais precisamente, a figura desse pai. Como é que um pai pôde deixar de lado um filho no momento tão importante que eles estavam ali passando e presenciando, que é de receber um profeta de Deus? Como ele pôde, digamos, não pensar que o seu filho mais novo também deveria estar ali? Como eu disse, Jessé não saberia o que estava por acontecer, mas ter a presença de uma pessoa tão importante quanto era a presença de Samuel em sua casa e simplesmente achar que não era necessária a presença do filho mais novo, pode até nos mostrar um pouco uma falta de valorização da família com Davi. E até mesmo nenhum de seus irmãos lembraram de chamar a Davi. Nenhum falou: pai, e Davi? Né? Não vamos chamar a Davi? Ninguém simplesmente se lembrou de Davi.
Deixa Davi, ele está lá cuidando das ovelhas. Quando Deus ele faz a sua obra e ele nos chama, ele também faz por meio de pessoas que muitos e até mesmo os de casa não acreditam tanto e que podemos assim dizer, não esperariam muito. E Davi, aqui neste contexto, podemos dizer que ele é um pouco desprezado e desvalorizado. Sua família achava que ele seria no máximo um pastor de ovelhas, talvez até com excelência, mas um pastor de ovelhas que era valente, forte, mas para sua família ficaria ali como um pastor de ovelhas. E é aqui que habita um grande problema nas pessoas e que acaba também se refletindo nas famílias. Muitas vezes a gente olha para a força, para os dotes, sejam eles físicos ou mentais, e acabamos dando um valor maior para estes que os detêm e esquecemos e caímos até no erro de desvalorizar aqueles que, ao nosso modo de ver, não teriam grandes capacidades e acabamos deixando-os de lado. Por isso, essa mensagem de hoje nos traz a repensar, a refletir como é que estamos lidando com as pessoas de dentro da nossa casa, de nossa família. Como é que você tem agido com os seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Como é que você tem os percebido? Você tem os deixado de lado? Você tem só dado atenção àquele que se destaca mais, que é o mais inteligente, que é o que fala mais? Será que você não tem deixado aquele que é mais acanhado, aquele que parece que não tem muitas qualidades, ou que ainda não as demonstrou? Como é que você tem agido nesse sentido dentro de sua casa? Você tem valorizado todos de dentro da sua família? Você tem os percebido? Como é que são as suas palavras dentro de sua casa? Você tem se preocupado ou apenas colocado a sua vontade de qualquer forma, assim, ali como Saul fez, é a minha vontade que prevalece e começou a agir por si próprio? Como é que você tem feito dentro da sua casa? As suas palavras são palavras de amor para com os seus? Ou são palavras sempre de peso, colocando um peso sobre o outro, derramando muitas vezes o seu desgosto ou a sua ira? Como é que você tem agido com os seus? Por isso, hoje nós temos que pensar na nossa casa. Temos vivido tempos difíceis, temos enfrentado essa pandemia e tem trago tantas dificuldades, a economia, a questão social, a questão política, o desemprego que tem batido aí dentro de muitos lares. E como é que você tem reagido dentro da sua casa? Você ainda tem colocado mais dificuldades ainda, mesmo nesse período de dificuldades que estamos enfrentando? Essa mensagem nos traz hoje a repensarmos o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Por isso, temos que elevar os nossos olhos a Deus e, a partir dele, olharmos para dentro de nossa casa e pedir até mesmo para que Deus nos mude. Porque Deus ele trabalha de várias formas, ele age de vários modos, inclusive com aquilo que o ser humano despreza. A gente acaba olhando para a força, para o poder humano, e a Bíblia diz o tempo todo que o poder pertence a Deus. Por isso eu te faço essa pergunta agora: como está a valorização dentro da sua casa? Você, pai, tem valorizado o seu filho, a sua filha? Você, mãe, tem valorizado o seu filho, a sua filha? E você, filho, você, filha, tem valorizado o seu pai, a sua mãe? Você tem valorizado o seu irmão, a sua irmã? Você tem valorizado a sua família? Davi foi o segundo rei de Israel. As suas qualidades, até então desconhecidas por sua família, elas foram reconhecidas por Deus e reveladas ao profeta Samuel. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração era reto. Era um homem pecador, teve muitas falhas, sim, mas
é atribuído a ele, homem segundo o coração de Deus. A sua vontade estava comprometida com a vontade de seu Senhor. Como um servo de Deus dedicado, ele foi usado por Deus para realizar atos poderosos em benefício de seu povo escolhido. Ele foi escolhido e valorizado por Deus. Cada integrante de sua família é especial. Desde aquele que mais se destaca ao que menos aparece, ao que menos se expressa. Por isso, valorize a sua casa, valorize a sua família, ame, perceba, ajude. São tempos difíceis que estamos enfrentando, por isso todos devem se esforçar para que a família prevaleça contra toda e qualquer dificuldade. A família é obra de Deus, é plano de Deus, foi estabelecido por Deus e Ele tem algo para cada membro da sua família. Ajude-os a entenderem a vontade de Deus sobre cada um e os valorize. Distribua amor dentro de sua casa, derrame o perdão sobre os seus, sobre a sua família e alimente a vida espiritual de cada um de sua casa, de sua família, porque todos têm valor, todos têm o seu valor. Valorize os seus pais, valorize os seus filhos, valorize os seus irmãos. E eu estendo isso além de dentro de sua casa, os seus primos, os seus tios, os seus avós, enfim, toda a sua grande família. A família é obra, é vontade de Deus e depende de cada um de nós nos ajudarmos. Essas dificuldades vai passar da mesma forma que outras virão e também irão passar. Por isso, valorize, ajude-os de dentro de sua casa a crescer. Aquele, de repente, que parece que dá mais trabalho, ajude-o também. Aquele que, de repente, está quietinho ali, ajude-o também, se aproxime. Quebre qualquer barreira que, de repente, foi erguida, foi levantada, quebre. Nada de barreiras dentro da sua casa, nada de muros dentro de casa. A casa não pode ser dividida, a sua família não pode ser dividida. Ame, valorize. Vamos orar ao nosso Deus. Eu te convido, feche seus olhos. Vamos falar com o Pai nesse momento. Deus querido, ó Pai, temos enfrentado sim tempos difíceis, ó Deus. O amor de muitos tem se esfriado, ó Pai, mas nesse momento eu quero pedir a Ti, ó Deus, para que o Senhor ajude a cada família, Senhor. Ó Deus, para que o Senhor toque no coração de cada lar, que o Senhor derrame paz, que o Senhor derrame compreensão, entendimento, ó Deus, para cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, ajude a cada família, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe das dificuldades que todos estão enfrentando, ó Pai, seja ela qual for. O Senhor vê, o Senhor sabe, ó Pai. Por isso, que o Teu Santo Espírito visite cada família nesse momento. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa alcançar a cada um, ó Deus. E, ó Pai, derrame amor. Ó Pai, que o perdão, ó Deus, seja ali, ó Pai, concedido a cada membro de cada família, Senhor. Ó Deus, e que a união, ó Pai, a fraternidade, o amor seja gigantesco, seja constante sobre cada família, ó Pai. Ó Deus, que possamos valorizar os de dentro de nossa casa, Senhor, que possamos olhar com amor, que possamos, ó Deus, olhar de uma forma diferente com o Teu olhar para cada um de dentro da nossa casa, da nossa família. Ó Deus, eu oro por cada família nesse momento, pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, que o Senhor derrame a Tua paz, a Tua bênção sobre cada lar. Eu oro, ó Pai, colocando todos esses lares diante do Senhor. E eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus ajude, que Deus abençoe a sua família e que você valorize ainda mais a sua casa. Que Deus te abençoe e te ajude nisso. Amém? Estamos chegando ao final do nosso culto e, como envio, eu quero fazer a leitura de um dos versículos que lemos na mensagem de hoje, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 16, a parte B do verso de número 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração.
que a gente possa tomar cuidado conforme os nossos julgamentos e que nessa semana a gente possa perceber melhor e valorizar ainda mais as pessoas de nossa casa. Te convido, vamos orar nesse momento. Querido Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo culto de hoje, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de prestar-lhe culto, ó Pai, de saber que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor assim nos atende, ó Pai, conforme a Tua santa vontade, Senhor. Como é bom poder cantar-lhe louvores, ó Pai, cânticos de adoração. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por essa ferramenta, porque assim nós podemos, mesmo isolados, distantes, nós podemos te prestar culto, ó Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe a nossa semana que está começando. Ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nas escolhas, nos nossos caminhos, ó Pai, em tudo que nós fizermos, que seja conforme a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, ajudando as nossas famílias. Ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor ajude, ó Deus, cada um em sua dificuldade. O Senhor sabe, ó Deus, tudo o que temos enfrentado, ó Deus, por isso colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua bondosa mão, a Tua misericórdia sobre nós. Por mais pecadores que somos, ó Deus, pedimos perdão por isso, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude, ó Pai. Reanime, ó Deus, as nossas famílias, que possamos nos valorizar, Senhor, nos enxergar, nos ajudar, ó Pai, e que o amor reine dentro de cada lar. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos ajude, ó Pai, em tudo, ó Deus. Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que nos ensinou a oração do Pai Nosso, ao qual nós, como Tua igreja ali no Parque do Chaves, iremos orar agora a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória. Recebeis agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final do culto. Quero agradecer que você esteve conosco nesse momento, que você nos permitiu entrar em sua casa, em seu trabalho, onde quer que você esteja. Obrigado. Obrigado, porque assim juntos nós podemos adorar a Deus, podemos louvar ao nosso Deus. Que você tenha uma semana abençoada pelo nosso Deus, que você possa cada vez mais olhar para dentro da sua casa, para a sua família, valorizando a cada um, ajudando aqueles que estão enfrentando dificuldades, tendo mais amor, mais paciência, por mais difícil que esteja, mas que você possa pedir isso também ao Senhor. Ore com a sua família, ore ali colocando todos diante do Senhor, os convide a orar também como família, se coloquem diante do Senhor. As dificuldades vêm e vão, mas o amor de Deus prevalece, por isso se apegue nesse amor, se apegue em Deus, e assim você conseguirá suportar todas as dificuldades, porque lembre disso, o Senhor continua cuidando de você. Continua cuidando de você em todo tempo, em todo momento. Por isso é bom servir a esse Deus. Por isso que é bom nos derramar diante dele, nos entregar, inclusive a nossa família também, colocando-a diante do nosso Deus.
Obrigado mais uma vez, aproveite e compartilhe deste nosso culto, mande a outras pessoas, pegue o link deste culto e encaminhe para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, clique ali no sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo, um culto nosso for ao ar, e participe conosco, ainda que de forma digital, ainda que pela internet, mas a gente pode estar juntos por Cristo, pela unidade do corpo de Cristo, distantes, mas pela fé estamos juntos, podendo louvar, podendo adorar ao nosso Deus. Deus, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso e nos permite assim estarmos juntos dessa forma. Que você, então, seja abençoado pelo nosso Deus e que tenha uma semana de muita paz, de muito amor, de muita valorização dentro da tua casa. Fique com Deus e até mais.